de Deus, porque Ele resolveu nessa manhã, como todas as manhãs, nos visitar. E o que eu me admiro no Senhor é quando Ele testifica o poder da palavra dEle. E eu estava me derramando ali na presença dEle. Deus faz como Ele quer e na hora que Ele quer. E eu estava ali, Senhor, e eu sempre fico preocupada quando eu trago a ministração da palavra de Deus, mas não preocupada comigo, mas preocupada o que Deus tem que passar para mim para falar para a igreja. E que eu preciso receber de Deus a testificação da palavra. E eu sei que Deus está conosco. E ali eu me derramando em lágrimas e falando, logo de manhã quando eu levantei, e eu falei, Senhor, eu preciso da testificação da Tua palavra, que o Senhor quer falar comigo, que o Senhor colocou no meu coração. Faz semanas que Deus colocou, e eu tinha feito a primeira parte, e faltava a segunda parte. E eu terminei ontem, Deus testificando ainda, eu falei, Senhor. E o mais interessante é que hoje de manhã Deus acabou de entregar algumas outras partes, que é da palavra de Deus para nós, para a edificação da igreja. E que eu fiquei mais assim quebrantada com Deus, que Deus Ele é fiel, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a oração de um justo. Ele ouve a oração daquele que está temente e fiel na presença dEle. Enquanto o pastor estava aqui na direção do trabalho, ele falou vários versículos que ele não leu do que eu tinha preparado. Ele falou versículos da Bíblia que eu vou ministrar. Aquilo que Deus quer falar conosco. Muitas vezes querem templos grandes, bonitos, posições, status, mas se esquecendo do fundamental. Se Deus está na casa, se Deus está usando aquele que vai ministrar a palavra de Deus, ou aquele que vai entoar louvores ao Senhor. A maior forma da mudança e da regeneração do cristão, se Deus está presente em nosso meio, se o Espírito Santo está operando para convencer você do pecado, ter a mudança e a regeneração da presença de Deus. E Ele está aqui nessa manhã, em nossa vida, em nosso meio. Isso é importante, é louvável ao Senhor. Aleluias, vale a pena servir ao Senhor, negar a si mesmo, renunciar, e saber que Deus tem preparado o melhor para nós. A nossa fé é provada muitas vezes, como o ouro que é derretido no fogo. Ela é provada para ver se nós vamos alcançar o principal. Não almejar como muitos querem almejar as coisas deste mundo, posições, status e corrompendo a sua vida espiritual. Mas almejar o principal foco, que Jesus é o centro da mensagem de salvação para nossas vidas. A vida eterna e a glória, como muitos hoje não estão preocupados. Mas Deus colocou uma mensagem poderosa ao meu coração para nos conduzir ao caminho certo e da verdade. E nessa manhã eu enalteço e engrandeço aquele que vive, aquele que reina. Aquele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Salvador e Rei. Não existe outro Rei, outro Salvador, outro nome além de esse nome poderoso, que todo o joelho se dobrará diante dele e confessará a Ele, somente Ele é o Salvador. Somente Ele abriu a porta da salvação e da aliança para com Deus, através dele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E este Deus poderoso, aleluias, e o poder do Espírito Santo que opera está conosco, aleluias, operando a graça e o poder dele. Aleluias, que toda a honra e toda a glória seja para Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Aleluia, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e versículo 14. Eu tenho certeza, conforme fala a palavra de Deus, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. O Senhor vai ordenar ordens aos anjos agora no momento da ministração.
e vai outorgar bênçãos sobre nossas vidas. Que seus corações venham a ser quebrantados com o poder da palavra. Mudanças e transformações venham a acontecer. Bênçãos e prosperidade da parte daquele que vive e daquele que reina. E os anjos estão ao serviço dos servos de Deus. Diz a palavra de Deus. Glorificamos a Jesus e não aos anjos. Eles estão ao serviço da igreja do Senhor. E aquele que vive a palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. E as pratica. Bendito e glorificado aquele que vive, aquele que reina. Os dois caminhos, ainda há tempo. É isso que Deus colocou no meu coração. Para se arrepender e decisão de caminho que você deve escolher. Bendito e glorificado é o seu nome. Mateus capítulo 7, versículo 13. E versículo 14. Que Deus abençoe todos aqueles que estão acompanhando nós pela transmissão do Facebook. Que a bênção do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó venha ser sobre a sua vida. Aleluias. Deus está presente para operar o milagre na nossa vida. Não conforme nós queremos, mas conforme a vontade dEle, seja para a glorificação do nome eterno de Jesus Cristo de Nazaré. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos já que encontrem. Amém? Vocês podem sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus é poderoso e tremendo. Deus, Ele faz como Ele quer e da maneira que Ele quer. Aleluias. E eu louvo ao Senhor e glorifico porque a dependência é 100% na presença dEle. O Senhor, Ele nos afirma mediante essa palavra que a fé, em Romanos fala, que a fé é de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. De que sorte que a fé é de ouvir a palavra de Deus. E eu quero te apresentar, estou falando isso para você, aonde que gera a tua fé. É no poder da ministração da palavra, da verdadeira palavra de Deus, como o Senhor quer para nossas vidas. Qual o caminho que você tem escolhido desde que Deus te chamou para a sua caminhada, para te mostrar e te conduzir aos céus? Mas nesses caminhos tem dois caminhos que muitos escolhem. Outros escolhem atalhos pelos caminhos. E é isso que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja. No século 21, no ano de 2020, quais estão os caminhos que você tem caminhado na presença do Senhor, ou você tem escolhido diante do Senhor, ou a partir de hoje, que você vai se arrepender e voltar para a presença dEle, como Ele quer, aleluias, e continuar trilhando o caminho que te conduz à salvação da sua alma. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus de Nazaré. O que mais forte e poderoso que eu vejo quando a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. E é essa fé que tem que ser, a palavra de Deus tem que ser ministrada na verdade, para poder obter a fé na sua vida. Ela é genuína, ela é verdadeira. E o foco de Satanás, ele faz de tudo para poder insinuar ou distorcer a palavra da verdade, usando muitos pregadores, distorcendo o verdadeiro evangelho, muitos obreiros, muitos ministros da palavra, muitos pastores, pastoras, missionárias. Isso é muito, nós temos que tomar o maior cuidado. Por isso que a maior testificação é quando vem do alto e a confirmação pelo poder do Espírito Santo. Que Deus fala conosco, a libertação que nós temos em a nossa fé pelo poder da palavra. E que eu vejo algo muito importante desde o princípio, que é o poder da palavra de Deus. Haja luz e houve luz.
É o poder da palavra dele. E esse poder é tão grande que gera na minha e na tua vida, pelo poder do Espírito Santo, um quebrantamento, um arrependimento, onde nós se deparamos com nossos pecados, com nossos erros e tentamos voltar, nos arrepender e deixar para alcançar a misericórdia de Deus e voltar à presença do poder do Senhor, que Ele é misericórdia, para nos encher da sua graça e da sua virtude. E Satanás, ele é tão astuto que ele usa as pessoas sem temor da palavra de Deus e fala qualquer coisa para a noiva de Cristo, sabendo que a cobrança começará primeiro pela casa de Deus. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E Deus disse ali no começo, do início, para que você entenda qual o caminho a prosseguir, qual o caminho que muitos na sua caminhada estão pegando, esses caminhos espaçosos, fáceis, palavras de autoajuda, palavras de enfeite, palavras que muitas vezes mexem com o seu ego e com o seu coração. Deus, ele é tão fiel e tão poderoso e sabe trabalhar em nosso meio, em nossa vida. E a gente vê que ali no Jardim do Éden, o Senhor disse: não comerás dele e nem tocarás, para que não morrás. O Senhor falou na sua palavra. Ele tinha uma promessa para Adão e Eva ali no paraíso. E que muitas vezes, o que ele fez, Satanás? Ele entrou por meio de uma serpente porque deu brecha. Era a mais astuta da Aliamares ali. E ela emprestou a sua vida. Ela deu lugar a Satanás ali. E se Satanás disse à serpente, disse à mulher: certamente não morrereis. Deus afirmou: não coma do fruto, porque o dia que comeres, morrerás. E a serpente, Satanás usando a serpente ali, disse: certamente não morrerás. Qual é a mensagem que você tem ouvido na sua igreja? Qual é a mensagem que estão levando para você e você está se alimentando dela? Insinuando que para Deus isso não vai acontecer. Isso não é pecado. Pode continuar dessa forma. Qual é o caminho que você tem escolhido? O que massageia o seu ego, o teu coração? E a serpente disse, mais ainda sendo ousada e persuasiva, ela disse para Eva: porque Deus sabe que no dia que você comeres, se abrirão os seus olhos, e serei como Deus, sabendo entre o bem e o mal. Ela falou simplesmente essas palavras. É que Deus não quer que você tenha o entendimento aberto para ser como Ele. Simplesmente ela usou a palavra e distorceu a palavra de Deus para o seu benefício, para o benefício de Satanás, tentar destruir o casal. Como que ele usa muitas situações para tentar destruir a noiva de Cristo, destruir a verdade. Deus, ele é poderoso e ele é fiel. O que me chamou a atenção, que estava agradável aos olhos de Eva. E Eva foi e pegou aquele fruto, porque era desejável e agradável aos seus olhos. E ela comeu. Isso, ele usou a palavra para distorcer aquilo que Deus disse: não comas, porque o dia que comeres morrerás. E ela usou essa mensagem para distorcer o que é mais precioso, querendo destruir aquele primeiro projeto de Deus, que era a família, era o casal. Eles não precisavam trabalhar, Eva não ia ter dor de partos, mas teve o castigo da consequência. Qual é o caminho que você tem escolhido
para sair da verdade da palavra de Deus. Se aonde você está ouvindo a mensagem está massageando o seu ego, e se Deus não se derrama na casa, não entra na casa para testificar a verdade contra como está a sua vida, ali a presença de Deus não está presente. Tome cuidado. Qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que você tem escolhido? E o que eu vejo mais interessante, que várias situações e várias pessoas olha com o olhar e deseja como Eva desejou, porque era agradável aos seus olhos. A Bíblia me dá o respaldo e eu vejo como Deus é tão misericordioso e poderoso. Sansão, ele era nazireu desde o ventre. E ele estava descendo a Timná. E ali ele viu uma das filhas dos filisteus e desejou tomar para si, porque ele se agradou os olhos dele se agradou de ver ela. A mãe e seu pai repreendeu e falou: não tem alguma daqui da família que você pode tomar para sua mulher? Ele: não, mas ela me agradou os meus olhos. Porque já tinha agradado aos olhos dele, já estava isso no coração dele. E ele desceu a Timná. Foi mais uma vez e desceu novamente a Timná. E quando ele estava indo para Timná, na cidade de Timná, para novamente ver ela, a filha dos filisteus, porque se agradava dos olhos, os olhos dele se encheu quando ele viu ela, para ter ela para si. E o que eu vejo mais isso, ele estava passando num campo de uva, de vinhas, e ali vem um leão bramido de encontro a ele. E ele, com a força de Deus, se apossou dele. E ele rasgou aquele leão, fendeu de alto a baixo o leão. E ele caiu morto ali, o leão. E ele saiu, ele nem falou para os pais o que tinha acontecido. E novamente o coração dele, ele passou dias e ele desceu novamente a Timná para tomar ela. Mas ele já estava sem vigilância. Já não estava vigiando mais. Isso é o caminho que ele escolheu. E conforme ele estava indo para o caminho, ele saiu um pouco do caminho. Ele saiu do caminho. O que eu quero te dizer com isso, se ele saiu do caminho, saiu do caminho da estrada. Ele pegou um atalho. Ali a Bíblia não fala de atalho, mas fala que ele saiu do caminho. E eu quero falar, qual o atalho muitas vezes que você quer para a sua vida? Qual o atalho que você tem modificado na sua vida ou almejado e não está vendo que isso pode te levar à destruição da sua vida espiritual? O adultério, a cobiça, a riqueza, o orgulho, a soberba pode te separar do Senhor, porque vai fazer você pecar contra Ele. E tem situações que não tem mais volta. E ele foi até ali. E o leão já estava morto e tinha abelhas com um favo de mel. Ele, por ser narizeu desde o ventre, consagrado ao Senhor, ele já não podia tocar em coisa morta, em cadáver. É a palavra de Deus que diz em Juízes. Ele não podia tocar em coisa morta, porque ali ele já estava quebrando o primeiro voto com o Senhor, de consagração a Deus. Ele já estava fora da vigilância do Senhor, porque olhou e cobiçou e deixou no seu coração que ele queria ela, mesmo sendo incircuncisos, filha do filisteu. Ele queria tomar para si. Cuidado na sua caminhada, o que você coloca diante dos seus olhos. E ele foi até o leão, já morto ali, pegou o favo de mel e saiu comendo. E ainda dele comer, ele deu para os seus pais, mas não falou o procedimento, da onde ele tirava para os seus pais. E foi até Timná encontrar com ela e tomar ela para si. Irmãos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
Muitos, nos dias atuais do século 21, da modernidade, da tecnologia, estão entrando sem despertar, sem perceber que estão sendo iludidos e enganados. E automaticamente a sua vida está sendo levada para o abismo. Ou tem muitos que têm medo de falar para o inferno. Porque a Bíblia diz que só tem 2 caminhos: ou céu ou inferno. Ou vida com Cristo ou sem Cristo não tem vida. Muitos falam, se eu morrer daqui, eu não comprei minha casa, minha filha não fez faculdade, e agora eu não tenho meu carro ainda, minha esposa não veio, meus pais não veio, como que eu faço? Eu não pude dar algo bom para meus pais, para minha esposa, ou a esposa para o marido, se preocupando com as coisas dessa vida. Nem quando você for para o céu ou para o inferno, para onde que um dia cada um de nós vai, dependendo da escolha que você escolher, você não vai levar absolutamente nada. Ah, mas não importa. O importante para mim, esses que estão a caminho de largos passos, portas largas, não quer andar na porta estreita, mas quer caminhos largos, espaçoso, que nada se aperte. O importante para mim é ter carros bons, se vestir bem. O importante para mim, eu já recebi de Deus o dom, Ele não toma, então eu posso usar sem unção. Não precisa ter com a minha vida de santidade na presença dEle, porque Deus é misericordioso. Na hora que chegar, eu peço misericórdia para Deus. Irmãos, as coisas não é assim. As pessoas estão, tecnologia, eu vou puxar pela internet um esboço, eu prego assim mesmo, sem jejuar, sem consagrar, sem se santificar a sua vida. O importante para mim, não tem importância se eu pisar nesse meu irmão. Eu quero não passar fome. Eu preciso subir. Eu preciso ter minhas coisas, não importando com o meu próximo. Não importando a quem eu estou servindo. Se eu estou mesmo sendo dedicada a Deus ou estou adorando a Satanás. Não importa, ela está pouco e ele está pouco se importando o caminho que está conduzindo ele para a perdição. É muito triste, porque Deus ele tem um amor tão grande, e o que traz por trás disso tudo é Satanás. Mas tudo acontece com a permissão de Deus. Como Deus vai provar a minha e a tua fé, se nós realmente somos dignos de entrar no céu. Porque lá no céu não vai entrar coisas incontamináveis. Nada vai entrar no céu que seja impuro. Somente aqueles que adoram o Senhor e glorificam Ele têm o coração limpo. No Salmo 24 falava: quem, Senhor, entrará no teu santo? Quem entrará no céu, Senhor? Aqueles que são limpos de coração. A limpeza em todas as áreas, a transformação e a mudança. Não adianta eu só falar de boca se a minha atitude mostra outra, porque Deus ele faz prova. Eu louvo ao Senhor e eu exalto Ele, o Deus da nossa salvação. Aleluias. A cobiça, a inveja, o desejo ardente de possuir as coisas deste mundo, ambição, as concupiscências da carne. Deus, ele é fiel. E o que eu vejo muitos, quando as pessoas estão reinando, entre aspas, reinando para Ele é reinar, ter glória, honra, estou no auge, sem a presença de Deus. Quando a gente vê nos dias de hoje rebeliões, a maior rebelião que acontece é quando você se rebela contra a própria palavra de Deus. Muitos não aceitam nem a própria palavra de Deus. Muitos não aceitam a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus está aqui, o manual para a gente ir para o céu. Muitos nem examinam essa verdade. Mas não é desse jeito. Deus não é tanto assim. As coisas não vão acontecer dessa forma. Deus é misericordioso, sim. Mas Deus quer corpo, alma e espírito. Bendito e glorificado aquele que vive.
Rei shemanahasui dekia. Rei dekias tuideramanahasui dekias. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E a gente vê a rebelião que teve primeiro Satanás, que ser como Deus. Lúcifer era um anjo muito bonito, regente do coral. Se rebelou contra Deus e levou 1/3 da parte dos anjos se rebelaram contra Deus, porque ele quis ser como o Altíssimo, quis ser maior. Por isso ele imita todas as coisas de Deus e introduz na noiva de Cristo aqueles que dão lugar e não tem temor a Deus, dá lugar a Satanás, introduzindo heresias e mentiras na noiva de Cristo. Quem mente é filho do diabo, diz a palavra de Deus. Quem não anda na verdade, ele está andando no quê? Na mentira. Então não pertence ao Senhor. Ah, será que uma mentirinha assim faz mal? Vai em Apocalipse: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deus tem amor à tua alma e está te mostrando para você sair desse embaraço. Aleluias. E onde está a presença do Senhor? Para salvar a tua alma. Porque o tempo, somente quem sabe é Deus. Aleluias. Para nossas vidas. E a gente vê ali que Samuel, aleluias, tinha uma incumbência. E Saul tinha que aguardar Samuel chegar. Mas ele já achou: eu sou rei. O povo está falando para mim fazer, eu vou fazer. E desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu a palavra de Deus, se rebelando contra a própria palavra de Deus. Ele ficou 40 anos no reinado, mas o Senhor já não estava com mais ele, por causa da desobediência contra a palavra de Deus, porque ele se rebelou contra e não obedeceu. Quando Deus falou com Samuel, ele tinha que ouvir Samuel e obedecer aquilo que Samuel falava, porque o Senhor dizia que nos profetas o Espírito do Senhor descia sobre reis e profetas e sacerdotes e entregava para o povo aquilo que Deus queria e depois subia aos céus. A diferença de hoje, quando Jesus veio, aleluia, e o véu se rasgou, e todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e Salvador como Filho, o Espírito começa a operar e habitar na tua vida, e você tem a regeneração. Aleluia. A diferença é que o véu está rasgado por intermédio de Jesus, e nós podemos falar com o Pai, e o Pai nos revelar. Aleluias. E ele se rebelou contra a palavra de Deus. E em 1 Samuel no capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A feitiçaria porque tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas vão a lugares que recebem entidades malignas, falando que vai ali para poder falar com pessoas que foram falecidas, e não tem nada disso. A Bíblia diz que somente há um Pai, um Filho, um Espírito Santo, um único batismo, uma única morte. Após isso, o juízo. Somente isso. E muitos distorcem enganando, porque está desejoso no seu coração. Talvez a pessoa ouviu a palavra da verdade, mas não quer aceitar. Ela não quer aceitar. Quando você aceita a verdadeira palavra de Deus, mesmo que dói em nós, porque não está de acordo com o que nós vivemos, não está de acordo com a nossa religião, não está de acordo com a minha família ensinou, não está de acordo com os meus parentes me ensinaram, a minha mãe e meu pai, eu era assim, meu pai e minha mãe era assim, eu vou continuar assim. Não quer mudança. E a rebelião é esses dois tipos de pecado que eu vejo aqui, é a rebelião. E o pecado é como o pecado de feitiçaria. Aqueles que vão idolatrar, tentar falar que é pessoas ali que morreu e vai falar com espíritos. Fala idolatria, que as pessoas idolatram não somente de imagem de escultura, mas idolatria talvez de mulher, de filho, de carro, de objeto. Idolatra no seu coração, até de bens. Isso é um perigo. E o Senhor, Ele diz que quando as pessoas saem fora dessa forma, está se rebelando contra a própria palavra de Deus, e está indo em lugares que não era para ir, porque Deus já não está falando com ela,
Porque até Saul, se a gente for ver nas passagens anteriores, Saul também, o Senhor não falava com ele, ele foi buscar para falar com Deus. Deus não falou com Saul, ele foi até uma mulher que falava que ali recebia uma entidade, que o espírito de Saul ia vir de Samuel vinha sobre ela, e ela ia passar aquilo para o Saul, o que ele queria, que Deus queria falar, e não era. Até isso Saul foi consultar. E a gente vê que a maior forma que Deus fala é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos querem pôr sacrifício diante de Deus de qualquer maneira e não obedecem à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus está acima de tudo. Para a gente ser bem sucedido, você ser bem sucedido nas suas escolhas, nos seus caminhos, seja obediente à palavra de Deus, mesmo doendo em você, que não é conforme você pensa ou você acha. Se não é assim, o Senhor está aí, o Espírito Santo para Senhor. Eu não vejo assim, mas se eu estou errado, quebranta o meu coração e me mostra para mim a verdade na tua palavra, para mim ir para os caminhos certos, para o caminho estreito, para o caminho que me conduz à salvação da minha alma. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é tão fiel. E a gente pode ver que hoje a ambição se tornou algo tão grande que muitos se corrompem muito fácil. A gente vê o poder que Satanás ele tem, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando Jesus se batizou para se cumprir as Escrituras, até João Batista, sobre ele desceu o Espírito do Senhor. E bradou aquela voz: este é o meu filho que compraz a minha alma. E a pomba desceu sobre Jesus. E dali a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ele estava com fome. O diabo sempre gosta de tocar aonde você está mais frágil. E Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegou o tentador para ele e falou: fala que essas pedras se transformem em pão e vai saciar a sua fome. E Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está aí o segredo da tua vitória. Satanás é tão ousado que ele pegou Jesus e transportou Jesus por um pináculo muito alto e mostrou as riquezas deste mundo terreno, reis, domínio, riqueza. É muitos que estão se corrompendo para este caminho. Se tu prostrares e me adorar, Satanás disse para ele. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. E veio os anjos e serviram Jesus. Ao preço tem tentação. Muitos podem falar com heresia: mas ele era 100% Deus, 100%. Por isso que ele conseguiu, porque ele era 100% Deus. Engano. Ele foi tentado, a Bíblia diz. Ele foi tentado, mas ele venceu a tentação para nos dar exemplo e nos mostrar. Aleluias. Esses são alguns exemplos que Deus colocou no meu coração, e eu quero ser mais breve, porque já os tempos já está se findando. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontre. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Jesus ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como o tempo não dá, mas eu quero expressar 3 pontos principais que eu falei, ia falar sobre aqui: o perdão, o caminho estreito. Ia falar para não cobiçar, para no adultério.
dos seus inimigos, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai-vos por os que maltrata e vos persegues. E o mais gracioso de Deus, que essas palavras muitas vezes vêm contra a nossa vida. Como? A pessoa acabou de me dar uma traição e eu vou ter que fazer o bem para ela, para que vos seja chamado filho de Deus. A diferença está aí. Aí a Bíblia diz também, não é para ser jugo de Satanás, nem jugo do humano, não. Ficar como escravo. Ah, porque eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu não posso. Não. O Senhor fala, seja simples como uma pomba e astuta como uma serpente. Não é porque você já algumas situações aconteceu contra você que você não vai ter já a vigilância para ser vigilante, para não cair na mesma cilada de pessoas que tentaram contra você, mas você libere o perdão. Aleluias. E o mais importante, algo tremendo, que Jesus ele disse, quando Jesus ele veio à terra, ele diz dessa forma. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 34 ao 36, eu não cuideis de não trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a sua nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Você quer saber essa palavra forte e poderosa? E Deus testificou até isso, pelo testemunho que o pastor falou aqui. Porque quando você aceita Jesus dentro de uma casa, que ali ele já tinha a sua religião, modo pagão, que ele já tinha a sua religiosidade, os seus costumes, e você entra e aceita Jesus como Salvador, e Deus e o Espírito Santo entra sobre você, muitos não aceitam a presença de Deus naquele lugar mais. Aí te expulsam, como muitos, eu já ouvi muitos testemunhos que foi expulso da casa por aceitar Jesus como Salvador. Você vai servir o quê? Os crentes? Vai para a igreja dos crentes? Aceitou Jesus? Foi batizado com o Espírito Santo? Você vai ficar aí? Prefere. Ou você tem aqui a coberta, o alimento, ou esse Jesus que você aceitou. E muitos que eu conheci foi honrado por Deus, que falou, não, de Jesus eu não largo, porque ele recebeu de Deus a paz que o mundo de outra hora não oferecia. Ele recebeu a graça e a virtude do Senhor. Por isso que Jesus ele fala que existe dissensões entre as famílias, porque não aceita o verdadeiro evangelho. E aquele que Deus, quem escolhe nós, não é nós que escolhemos ao Senhor, mas é Deus que nos escolhe para nos trazer a oportunidade de salvação. E nós, nessa casa que nós estávamos, fazer a diferença para poder pregar o evangelho, mas muitos não aceitam, preferem ficar escravos e na escravidão em trevas, e não quer a luz verdadeira que está sobre ti, que é o poder da palavra de Deus. E algo mais poderoso ainda, que Jesus, ele foi ter com Nicodemos, que era príncipes dos judeus, e ele foi à noite ter Nicodemos com ele, porque ele via, ele falava, somente Deus pode ser com o Senhor, mestre, pelos sinais que fazem. E ele disse, Jesus para ele, na verdade te digo, que aquele que não morrer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é a carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. E mais para trás, Nicodemos disse, como um homem, sendo velho, pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus explicou que não, tem que nascer de novo, é necessário nascer de novo. Não te maravilhes ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui ele está falando o batismo nas águas por imersão completa. Quando você é batizado, você está morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo. Para você
se conduzir ao caminho da porta estreita e o caminho que leva à salvação, e poucos encontram. O primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. O segundo é o batismo, que ali está anunciando que você está morrendo para as coisas do mundo e vindo para Cristo. Morrer não é trazer a bagagem que você trazia de novo. Não é trazer as coisas do mundo novamente para a sua vida ou para a igreja do Senhor, como tem muitos que colocam as coisas deste mundo dentro da igreja. Não precisa. A unção, ela despedaça o jugo e a diferença acontece. E que Deus é tão maravilhoso que Ele me deu isso aqui agora de manhã. Jesus, Ele colocou para a gente entrar no céu. Tem várias situações que Deus, Ele requer da nossa vida. Mas isso aqui é que Deus colocou esses tópicos importantes. Ele estava a multidão ali e Ele pegou uma criança e colocou no meio delas. E disse: está vendo essa criança? Quem não for como essa criança, não tem como entrar no reino de Deus. Pela pureza, pela humildade, pela inocência da criança. A criança, você pode brigar com ela agora, dar uns tapinhas nela, daqui a pouco, passa segundos, ela está brincando, está sorrindo, está vindo com você, está conversando. Vem aqui, a mamãe não estava brava, o papai não estava, dá um beijinho, já sorri, já se alegra. A pureza, a inocência, sem malícia, sem maldade, sem tentar destruir ninguém. Esse aqui está o segredo da chave da tua vitória. Isso aqui é mais vitória que o tempo não vai dar. Vai em Gálatas. O fruto da carne e do Espírito. A Bíblia diz claramente no frutos da carne, no final, quem comete tais coisas, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir, ali fala: quem comete tais coisas como prostituição, lascívia, adultério, fornicação, idolatria, e aí vai, acho que tem 22 opções que ali em Gálatas fala sobre o fruto da carne. No final fala assim: não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, a mansidão e a temperância. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está aí o segredo da vitória. Você quer ver se uma pessoa realmente é serva de Deus? Olha as atitudes dela. Não é pelos dons que recebe de Deus, que o dom é Deus e louvado seja Ele, mas é o caráter, é o modo. Deus, hoje o mundo está muito fácil, muito light, tudo pode, não é assim, isso não é pecado, não precisa negar a si mesmo não, se o irmão te bateu, bate outro também, eu me converti, mas meu braço não é, e não é assim as coisas. A gente vê que para entrar no reino do céu exige umas exigências, que quem faz isso é a obra do poder do Espírito Santo na nossa vida, que Ele fala: filha, você tem que mudar, você tem que ser mais branda. Filha, você tem que mudar o seu temperamento. Filho, não pode ser assim. Você tem que ser mais quebrantado. Você tem que ser mais cuidadoso. E Deus vai falando conosco como que Ele quer nos moldar pelo poder do Espírito Santo. Mas se vós extinguais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção, como que o Espírito Santo vai fazer maravilhas no nosso ser ou no seu ser, se você continua fazendo pecado e pecado em mentira, e cada vez mais entristecendo o Espírito Santo? Como que Deus vai operar na sua vida a transformação e a mudança e a regeneração que somente pode vir dEle? Cuidado com o caminho que você tem escolhido para andar. Lugares grandes, lugares poderosos, se esquecendo da sua santidade, da sua santificação, falando com a sua língua mal do teu irmão, da tua irmã, tentando derrubar, tentando prejudicar ou matar. Ou você está buscando o fruto do Espírito, a longanimidade, a paz, a temperança, a graça, ver o céu
do lado de dentro. Não somente com a nossa visão, mas ver o céu do lado de dentro. E Deus vai nos mostrar o caminho, e Ele já está nos mostrando o que vai nos conduzir. A Bíblia diz e nos afirma: outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Eu digo entre aspas, porque o que não serve, ele é servo, mas não está servindo a Deus. Cuidado. Vereis outra vez a diferença. Para mim, poupá-lo-ei como um precioso tesouro, e guardarei, e lembrarei de ti. Deus é poderoso e é fiel. Quem há de fugir da ira vindoura do Senhor? Prepare-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Jesus está às portas para levar os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, e não se contaminaram com as coisas desse mundo. Como que é da outra hora que eu te trouxe para a luz maravilhosa, e se voltar para as coisas deste mundo novamente? Volte para a minha presença. Ainda tem um conserto. Escolhe o teu caminho. Sobre os meus servos, sobre aqueles que não se corromperam, aqueles meus eleitos que não se venderam, que lavam suas vestes do meu sangue, derramo algo novo. Traga uma nova proteção. Aqueles que são meus são preciosos tesouros para mim. Deus é fiel, Deus é poderoso. Recebe que é da parte do Senhor. Bendito e glorificado é aquele que reina. Eu agradeço a oportunidade e louvo ao Senhor. Que toda exaltação, toda honra e toda glória seja para aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem todo o poder, o grande eu sou. Aleluia. A raiz de Davi, seu principado jamais haverá fim. Jesus Cristo de Nazaré, seja louvado e exaltado e engrandecido sobre as nações. E o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos traz a mudança, a regeneração e habita e opera dentro de nós. A Ele a honra, a glória, e nosso Deus que está nas alturas, nosso Pai poderoso, que nos escolheu para fazer a diferença e glorificar o nome dEle e servir somente a Ele. Ele sim, nós adoramos e glorificamos a Trindade. O poder, a glória está na igreja do Senhor, que vive na presença de Deus. Que a bênção do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, venha se manifestar sobre a vida de todos, em nome de Jesus. O pastor vai estar orando e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Os irmãos estão nos acompanhando pela transmissão da internet. Que a bênção do eterno Deus seja derramada sobre a vossa vida, em o nome do Senhor Jesus. O Marcos marcou aqui, né? Ele fez um post aqui, um comentário. Ele falou que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, né? E é verdade, né? É muito verdade, né? Deus, Ele é maravilhoso, e eu creio que há de nos abençoar. Deus abençoe a vida da pastora por essa mensagem abençoada aos nossos corações. Uma mensagem de despertamento, uma mensagem de alerta espiritual,
para o que está acontecendo nesse mundo, e é verdade, né, irmãos? Vamos orar. Pai, eu quero te glorificar pela vida de cada um que está nos acompanhando pela página, meu Deus. Cubra eles com teu sangue. Vai de encontro à casa deles, a família, a esposa, a filha, filhos, marido. Meu Pai, alcança, meu Senhor, a cada um daqueles que necessitam agora do teu milagre, da urgência do Senhor. Meu Deus, eu sei que tem muitas pessoas que te glorificam da boca para fora, que só te adora para mostrar para o homem que está adorando, mas na verdade o coração está longe do Senhor, Pai. Mas ainda essa minoria está sobre a face da terra te adorando em espírito e em verdade. Meu Deus, e eu creio, Pai, que nós estamos aqui te adorando em espírito e em verdade, e queremos pedir ao Senhor a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa salvação, livramento. Pai, te glorifico. Abre as portas de emprego para o teu povo. Vai de encontro repreendendo toda contenda no casamento, todas dissensões familiares, toda palavra de maldição que foi lançada por boca de pessoa que diz te servir, toda palavra ao contrário que foi liberada contra a vida dessa mulher, desse homem. Em nome de Jesus, eu venho profetizar e determinar que haja milagre, que toda sorte de bênção seja sobre a nossa vida, para a glória de Deus. Todos digam amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça reveladora, a comunhão, a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.